O Credit Suisse disse nos últimos dias que a sua contabilidade poderia mostrar algum tipo de fraqueza, um tipo de debilidade. O fundo da Arábia Saudita, que está representado pelo Banco da Arábia Saudita, não vai mais aportar dinheiro. Diz que isso é em função de questões legais, que ele não poderia, tendo um banco suíço, colocar dinheiro acima de 10% do capital total do banco, e eles têm 9,9%. E o que a gente está vendo é uma perda gigantesca de preço das ações do Credit Suisse e uma desconfiança generalizada no mercado internacional. Além disso, a gente olha para a questão do Irã e da Arábia Saudita e algumas questões aí estão sendo colocadas em relação a investimentos da Arábia Saudita no Irã, e isso a gente pode explorar um pouco mais já em relação ao outro vídeo que eu fiz sobre esse acordo que foi intermediado pela China e que revela muito sobre como esses países conseguem mecanismos de se auto-preservarem e preservarem as suas relações dentro do continente. E claro, a importância que eles veem um no outro para fazer frente aos desafios aí que estão colocados no sistema internacional, que são grandes, lógico, né? Como eu costumo falar aqui a todo momento. E por último, a Argentina, que apresentou um quadro inflacionário bastante grande, em linha com o que o mercado já esperava, mas acho que é bem válido a gente fazer alguns comentários sobre o que aconteceu por lá. Eu sou Bruno Hemming, economista, doutor em Relações Internacionais, e o canal aqui de análise de economia, de política internacional e tudo que a gente precisa para decodificar, entender o mundo na atualidade de maneira mais simples e objetiva. Bom, a questão do Credit Suisse. A gente viu diversos bancos, instituições financeiras demonstrando uma fragilidade enorme. Isso acende o sinal vermelho, não é nem o amarelo, já é o vermelho, sobre o que pode aí estar acontecendo. Num outro vídeo que eu falei sobre o Silicon Valley Bank, eu deixei claro que muito pode ser revelado ainda nos próximos dias. A gente não tem a total dimensão do que os balanços do banco, os balancetes vão trazer para a gente, sobre quais operações essas instituições financeiras estavam calcando o seu crescimento, mas é preocupante. Logicamente, a questão mais macroeconômica é o direcionamento que desde lá do quantitative easing, depois da crise de 2008, e principalmente com a Covid, as instituições financeiras, os bancos centrais, na verdade, eles aceleraram o passo enormemente na venda, ou na verdade, na negociação de ativos, aumentando os balancetes dos bancos centrais, porque a ideia era injetar liquidez na veia na economia. E foi isso que foi feito. E todos os bancos centrais tiveram que seguir isso. Aqui no Brasil, né, como a gente sabe bem, chegamos em setembro de 2021 a uma taxa de juros de 2% ao ano. O mundo inteiro estava com taxas de juros baixas, mas o efeito reverso aconteceu. Não por causa das taxas de juros por si, mas na medida em que havia um cenário econômico débil por causa da Covid, por causa de todo um pós-crise de 2008 que debilitou as economias mundiais, as cadeias globais de valor, isso traz um efeito muito preocupante em termos financeiros, porque as finanças vão sempre tentar acelerar, baixar e fazer pressão para diminuir as regulações financeiras, e foi isso que aconteceu nos Estados Unidos, isso que no mundo inteiro se deu por diversos meios, mas principalmente pela queda de taxas de juros. E aí qualquer sinal de instabilidade, de mudança no cenário internacional, como a Covid, como a guerra entre Rússia e Ucrânia, e outros elementos que vão provocar instabilidades, como alterações no preço de commodities, o que acontece é uma grande reversão de todo o ciclo de investimento, e os bancos que estavam posicionados em ativos mais de risco ou estavam fazendo operações mais arriscadas, tomando mais risco, tomando mais crédito, tomando mais posições alavancadas nas suas operações, esses bancos com certeza vão mostrar agora a sua fragilidade. A gente está, de fato, numa reversão. No momento em que o mundo tenta se recuperar de todo o passado mais recente da Covid e também das altas das commodities que foram o efeito da guerra entre Rússia e Ucrânia, é natural nós pensarmos que é só o começo. Tem muita coisa para acontecer e não vai ser de uma hora para outra que a gente vai ver economias desenvolvidas principalmente tendo uma performance como haviam tido em outro momento. O Credit Suisse ele revela muita coisa no sentido de que
Ele é uma instituição grande, uma instituição que pertence a um país que tem uma presença internacional importante, que é a Suíça, mas também um país que é muito escorado na financiarização, nos movimentos financeiros. E foi por muito tempo um lugar de lavagem de dinheiro, onde se usava para esquentar dinheiro de outras operações que às vezes não eram legais. Agora, claro, tem Ilhas Caimãs, entre outros paraísos fiscais que a gente identifica ao redor do mundo, mas lá também já serviu para isso. Atualmente não é tanto, mas ainda existe. Mas o que é importante é a gente saber que é um lugar em que as finanças têm um papel importante. O sistema financeiro se escora muito e lá na Suíça eles têm dentro das finanças um grande vetor de crescimento econômico. É um país desenvolvido, tem uma diversidade tecnológica grande, mas se a gente pensa que o Credit Suisse tem algum problema e pode vir a quebrar, né? Eu estou fazendo extrapolação aqui, mas se isso acontecer, isso vai com certeza impactar o país como um todo, né? E vai ser um grande problema e pode com certeza impactar outros agentes do sistema financeiro internacional. Agora, a partir do momento que uma instituição fala, né, como é o Banco da Arábia Saudita, e dá a entender que o buraco é mais embaixo, que há coisas ali dentro dos balanços do banco que são preocupantes, né, e outros players de mercado também vão endossar essa fala, é para a gente realmente ficar bastante atento e a gente vai continuar fazendo isso. A gente viu o Silicon Valley Bank falindo, o Signature Bank também passando por muitos problemas e agora a Credit Suisse está no radar de todos e podem vir outras instituições e a gente vai acompanhar aqui, né? Mas é bastante preocupante e vamos ficar atentos porque é um resultado de um ciclo de negócios, um ciclo financeiro que agora parece que está estourando, parece que está chegando ao seu fim. E a gente não tem como prever exatamente o que vai acontecer, mas a gente pode sim fazer análises e tentar entender o que pode ter de efeito, né, dessa instabilidade no sistema financeiro internacional para o futuro. Bom, aproveitando que é o Banco da Arábia Saudita que investe, né, é um dos grandes sócios do Credit Suisse, vamos falar um pouquinho sobre a Arábia Saudita. Como eu comentei no outro vídeo, a Arábia Saudita retomou relações diplomáticas com o Irã e não foi de uma maneira simplesmente ao acaso. Foi um trabalho que já vem desde 2020, 2021, em que a China intermedia as relações que estavam combalidas entre os dois países. Desde 2016, eles romperam vínculos diplomáticos e não tinham embaixadas um no país do outro, não faziam aproximações de nenhum tipo de natureza. E agora, o primeiro-ministro das Finanças, na verdade, da Arábia Saudita, o Mohammed Al-Jadaan, ele disse que em breve, muito em breve, vai haver investimentos da Arábia Saudita no Irã. Isso é realmente uma coisa extraordinária de se pensar no ponto de vista técnico da amarração política que foi feita pela China e o que ela conseguiu lograr. É um êxito enorme, que foi aproximar dois países que em algum momento já tiveram boas relações, nos anos 90, nos anos 2000, e agora eles estavam realmente muito afastados. Eles querem, além de fazer aproximações econômicas, e a China é o grande vetor dessa aproximação, eles vão fazer aproximações no campo da segurança. A Arábia Saudita, ela é um país que investe em segurança e quer investir numa gama de ativos que vai fazer com que o petróleo não seja mais a grande fonte de renda nacional. Da mesma forma o Irã, e a gente aí pode elencar questões como segurança energética, como as questões ambientais, todas elas vão estar nesse bojo, mas principalmente a diversificação de carteira, de portfólio que esses dois países precisam fazer. E eles entenderam que eles precisam um do outro para tentar não ficar à margem de todas as mudanças em velocidade extremamente alta que estão acontecendo agora no sistema internacional. Eles entenderam isso. A China mostrou isso para eles e os Estados Unidos não foi capaz de, quando teve a chance de estreitar relações entre a Arábia Saudita, Israel, entre os países do Golfo, como o Omã, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, quando teve a chance, não conseguiu oferecer
nada de muito valoroso que pudesse estar em linha com o projeto, por exemplo, da Arábia Saudita, de em 2030 já ter um bom portfólio diversificado de investimentos sem a presença de combustíveis fósseis neles. A China fez isso e a Arábia Saudita e Irã vão nesse caminho de aproximação. Só que, claro, vale um bom disclaimer aqui, que é o seguinte: a Arábia Saudita não vai se colocar em uma posição em que ela pode ser sancionada pelos Estados Unidos. Né? Isso é uma coisa óbvia. A Arábia Saudita, ela tem as suas pretensões ainda calcadas no petróleo, que é negociado em dólar, e sanções econômicas são muito calcadas nas transações financeiras e mensagerias financeiras em dólar. Vale, então, esse destaque. As coisas vão ser feitas muito vagarosamente. Logicamente, não é quase parando, vai ter uma velocidade que já foi prometida que vai ser alta, mais alta, pensando em todas essas consequências negativas que uma rápida mudança ou uma aproximação na questão de segurança e de armamento ou qualquer coisa desse tipo pode trazer para a Arábia Saudita. O Irã já é sancionado, ele conseguiu desviar as sanções econômicas, teve um desempenho em termos de PIBs a preços correntes bastante bom, mas a Arábia Saudita ela não pode ser sancionada nesse momento. Não faz parte do planejamento deles e isso ia trazer um dano econômico muito grande. Além disso, acho que vale a pena a gente falar da Argentina, que teve uma inflação bastante alta, 100% no último ano, 102%, 102,5% na verdade, e isso é muito em função da grande fragilidade externa que o país tem. Isso já é de muito tempo. A Argentina tem uma porosidade em relação ao câmbio internacional, em relação às mudanças do dólar muito grande, e ela também importa muitos, claro, e por causa disso, ela importa muitos produtos de fora, e isso traz uma dependência da Argentina de que os preços internacionais, principalmente as commodities, estejam a um preço baixo. Sem contar que pelo lado da produção, ela exporta carne bovina em grande quantidade para o exterior. Então, oscilações do preço dessa commodity vão sim afetar a balança de pagamentos, vão sim trazer um aumento da corrosão da balança de pagamentos e, consequentemente, aumento da dívida pública, que já e muitas vezes dívida externa, mas agora que é dívida interna, déficit fiscal, e que é um grande problema para a Argentina. Agora ela está em ano eleitoral, Alberto Fernandes quer fazer um segundo turno, ele quer fazer um segundo ciclo de liderança, de governo, e não vai poder lidar com isso agora, a questão da inflação. Vai poder botar um band-aidzinho ou outro, mas não vai poder atacar no cerne disso. Seria realmente fazer um ajuste e tentar diversificar a economia da Argentina, que é muito dependente das exportações para o exterior. A Argentina tem, 20, 30 tipos de câmbio. Para cada tipo de produto, ela aplica um tipo de câmbio diferente, é o que é horrível. Isso é um malíssimo sinal para qualquer economia. E para piorar tudo isso, né, para deixar a coisa ainda mais grave, mais dramática, a Argentina ela não tem, para esse momento, né, nenhuma possibilidade de fazer uma reversão num ciclo de inflação inercial que já está instalado na economia há muito tempo. Então, ela por todos os lados a gente não consegue ver uma saída muito clara, se não for por políticas muito mais industrializantes, muito mais diversificadoras do tipo, né, de economia que eles têm, só que isso tudo envolve gasto, envolve custo e justamente é o que a Argentina não tem. Espaço para fazer mudanças. Ela está dentro de um carro sem freio e rezando para não dar o pior. Basicamente é isso. Só que, bom, acho que o caso da Argentina também, a gente precisa destacar, é que ela tem a questão dos fundos internacionais, que chamam de fundos abutres, tem uma série de questões bastante complicadas que são achaques diretos à economia da Argentina via o mecanismo financeiro, e também de uma hora para outra você não consegue acabar com esse tipo de problema. É uma situação complicada. A Argentina ela tem muito ainda que lidar, né? Muitas questões para lidar. O Alberto Fernandes não vai ser o salvador da pátria, mas talvez um ciclo Macri também não seja, como o do Macri, né? Não seja desejável, porque não foi nada bom para a economia da Argentina. E aventuras como o Currency Board, que é igualar o peso ao dólar, não dão certo no primeiro momento, mas depois desandam completamente. E a questão do controle de preços,
que é um grande problema que a Argentina trouxe para si mesmo, e isso é um erro do Alberto Fernandes que ele cometeu, que foi tentar resolver na base da fixação de preços para impedir que a inflação aumentasse. O efeito sempre é o reverso. Claro que há preços, principalmente os envolvidos em investimentos de infraestrutura, investimentos de energia elétrica, né? São setores da economia que são sujeitos à regulação. Muitas vezes o preço é uma variável de regulação. Só que isso tem que ser feito com muita técnica, com muito estudo, para ver o efeito dessa regulação. Isso é feito amplamente no mundo desenvolvido, no mundo em desenvolvimento de países emergentes fazem isso com sucesso, mas no caso da Argentina foi feito para controlar a inflação e pegou-se preços que são tanto de bens negociáveis e não negociáveis, serviços e bens que são exportados ou importados, né? Isso é a receita para o azar. Para o azar não, isso é receita para o fracasso. O azar é realmente ter pensado nisso como uma ideia que fosse resolver qualquer problema. Não resolve. Controle de preços, em geral, é ruim. É muito ruim. Eu dei o caso específico de setores de infraestrutura, setores de energia elétrica, né, distribuição de energia, que são setores de um investimento de CAPEX muito alto e um retorno muito baixo e que são centrais para qualquer economia. Mas isso, essa regulação, né, setores reguláveis, eles são aí uma outra questão, uma outra área de estudo. Aqui a gente tem que pensar pelo geral. E o geral é controle de preços não funciona. Você cria uma distorção gigantesca na economia que desincentiva a produção de certos bens que estão com preço muito abaixo daquele que seria necessário para a produção, coloca em outros que não são tão necessários, às vezes eles são exportados, esses tipos de bem, e a benfeitoria que poderia haver com controle de preços para baixar a inflação não acontece. Mas é isso. Também no caso da Arábia Saudita e da Argentina a gente vai manter o olhar aí, acho que tem muita coisa para acontecer em ambos, né? E principalmente no caso do setor bancário mundial. Ele parece que está totalmente contaminado, está sofrendo os efeitos dessas grandes expansões fiscais que ocorreram aí no passado, porque elas não tiveram como contrapartida nem a oferta de serviços, muito menos o aumento da produtividade que justificasse a quantidade de dinheiro injetada. Isso seriam variáveis de controle intervenientes para você não ter todo tipo de mecanismo de especulação financeira e foi o que aconteceu. A especulação lá parece que está vencendo e o resultado não parece que vai ser muito bom. Bom, mas por hoje era isso. Um grande abraço e até a próxima.